E aí galera que curte o canal Mensledge, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar aqui o passo a passo do processo civil e vamos falar sobre a citação. Então vamos lá. Para a gente Para a gente lembrar aqui o que a gente já viu até o momento. Então a gente já viu lá a petição inicial, o que precisa conter na petição inicial, que está disposto no artigo 319 do CPC. Então todas as informações lá dispostas e algumas observações extras que a gente fez, elas estarão presentes lá na petição inicial. Com isso a gente vai protocolar e o juiz ele vai receber a petição inicial. Ele vai conferir se todas aquelas informações do artigo 319 estão presentes, algumas observações que talvez possam existir, e se ele entender que está tudo de acordo, ele vai proferir um despacho em que ele vai ordenar a citação do réu. Então essa citação a citação acontecerá quando estiverem presentes todos os requisitos lá do artigo 319 e o magistrado então fizer o despacho ordenando essa citação. Então essa citação seria aquela efetivação do princípio da ampla defesa e do contraditório, que é o que a gente estuda lá na teoria geral do processo. Então vamos ver aqui a citação. Então a citação ela está prevista no artigo 238 e seguintes do CPC. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então aqui a gente vai ver, é bem simples, é bem objetivo. Então a citação ela acontece para que o réu seja convocado a participar do processo. Pode ser um processo de conhecimento, um processo de execução ou qualquer outra pessoa também que tenha alguma relação no processo, ela vai ser citada para participar. Depois temos aqui que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Então toda vez lá que o juiz vê que preencheram os requisitos lá do artigo 319 do CPC, ele então vai ordenar que seja feita a citação no despacho, e aí com isso a gente vai ter lá a efetivação do princípio do contraditório e da ampla defesa, e realmente obrigatório que aconteça a citação. Senão a gente pode falar que houve um cerceamento de defesa e lá na frente esse processo ele pode vir a ser considerado nulo porque quebrou uma dessas etapas que seria a citação para que o réu viesse a integrar a ação para que ele pudesse se defender. Depois ainda temos a citação interrompe a prescrição pelo despacho e retroage até a data de propositura da ação. Então, uma vez que houve a citação, estudo correto, lá houve a citação, essa citação ela vai interromper a prescrição. Então, vai parar de prescrever aquele direito que o autor tinha, por exemplo, ou até o próprio réu tinha. E aí, nesse caso, essa data de prescrição, lá que vai interromper essa prescrição, ela vai retroagir até a data em que foi proposta a ação, e não a data em que houve a citação ou que houve despacho, mas sim a data em que foi lá protocolada a ação. Temos lá que a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então, em regra, a citação sempre será feita a pessoas, de uma maneira pessoal. Okay? Então, se a pessoa não puder receber, se ela tiver um representante legal, pode receber também essa citação, e o procurador também pode receber essa citação. Aí temos lá que na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Então vamos supor que você vai citar uma empresa, então a empresa você pode citar na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando não for encontrado o dono ou conforme estiver disposto lá no estatuto da empresa, lá conforme a gente vai verificar posteriormente essa informação. Depois temos ainda o locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Então a pessoa ela tem um imóvel e aí ela se ausenta do Brasil e não informa ao locatário que ela está saindo. Então quem vai receber a citação nesse caso é a empresa que está gerenciando o imóvel.
ou é a administradora do imóvel, por exemplo. Então, nesse caso, a gente poderia falar, a pessoa tem um imóvel e aí ela saiu do país, não se identificou o locatário. Quem vai poder ser citado nesse caso específico aqui do parágrafo 2º vai ser a empresa que faz as locações lá, que seria a imobiliária nesse caso, ok? Depois temos lá que a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Então, nesse caso aqui, temos lá que toda vez que um desses entes aqui ele precisar ser citado, a gente haverá a citação lá no órgão de advocacia pública responsável por aquilo. Então, a Procuradoria Municipal, Estadual e assim por diante. Depois temos ainda: a citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Não necessariamente precisa ser lá na casa da pessoa. É óbvio que a primeira citação, quando é feita pela correia, ela será direcionada a determinado endereço. Porém, esse artigo diz aqui que a citação ela pode ser feita em qualquer lugar. Então, ela não realmente precisa ser feita apenas no endereço onde a pessoa mora. Então, a gente vai ver alguns tipos de citação aqui que ocorrem. Então, se o oficial de justiça, por exemplo, encontrar a pessoa na rua, em determinado lugar, pode lá citar que está valendo também. E aí temos aqui que o militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então é bem simples, se ele não estiver em casa, o militar que estiver lá em serviço ativo, ele não estiver em casa, ele vai ser lá citado onde ele está trabalhando, mesma coisa se não for conhecida a sua residência. Beleza, galera, então isso aqui foi mais ou menos o que a gente tinha que saber da parte introdutória da citação, o que ela acontece, que ela é a efetivação do princípio do contraditório e da ampla defesa, o que vai acontecer quando houver a citação. E no próximo vídeo a gente vai ver quais são as formas de citação e o que é importante nesses detalhes, quais são as formas, qual é a sequência lógica que elas devem seguir. Então deixe seu curtir aqui nesse vídeo, inscreve-se no nosso canal e até o próximo. Valeu, galera!